Que a graça e a paz esteja com todos. Seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus. Eu sou da Silva e peço que se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus. Muita graça e muita paz. E obrigado aí pela crítica, meu amigo. Gostei da crítica. Acredite. É isso aí. Se inscrevam no canal e comentem. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. O apóstolo Paulo falando lá para a igreja de Corinto. Olha o que ele disse. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. É o quê? Sério? Sério. Vamos lá? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por que ele disse isso? Porque a igreja de Corinto estava uma bagunça, né? Estava uma bagunça, pois é. Por que ele falou isso? Porque aqui no 16, ele falou assim, ó. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa carne. Aqui tem dois sentidos, né? Meretriz, a lei de Moisés, e meretriz, uma mulher. Uma mulher, como se fala mesmo? Uma mulher que vive do seu corpo, certo? Mas aqui, com certeza, ele estava se referindo à lei de Moisés, não é? Pois é. No caso, carne com carne, é uma só carne, certo? E espírito com espírito é um só espírito, porque o espírito do Senhor não é ressuscitado, não é? Ele habita no nosso espírito de sustentação amalgamado, que é, como eu disse, é café com leite. Entendeu? A mesma coisa, café com leite é a carne com carne, se junta é uma só carne. A Bíblia categoricamente diz lá em Gênesis e fala também em São Mateus sobre isso, né? A mulher e o homem é uma só carne, certo? Vamos lá. Agora diz aqui no livro histórico de João, capítulo 17, versículo 21 e 22. Desculpa, é que eu bati aqui com o pé aqui, quase cai tudo aqui. Glória a Deus. Vamos lá. João 17, 21, 22. Por que nós somos... Aí, não é? Eu vou voltar aqui. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por que ele disse isso? Porque aqui em João 17, 21 e 22, fala assim, ó. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Não é? Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, em Cristo ressuscitado, evidentemente. A partir da hora que alguém prega o evangelho genuíno da graça de Deus, essa pessoa não está falando com a mente natural. Não. De jeito nenhum. Não, essa pessoa está falando com a mente espiritual. O Espírito Santo amalgamado no espírito de sustentação, o qual é o fôlego da vida, não é? Então, é um só, espiritualmente. Deus e eu, Deus e você, é um só. É um só. Porque você fala o que o Espírito Santo te envia. Você fala o que o Jesus ressuscitado te envia para você falar. Um homem que se junta com uma mulher, com uma prostituta, vai ser um só corpo, uma só carne. A carne dela com a carne dele. Mas o homem, não é, que se junta com Jesus, é um só espírito. Porque só pode se juntar com Jesus ressuscitado, só pode se juntar com o Espírito Santo espiritualmente. Certo? Então, quando Jesus disse lá, né, aquele que se junta com o Senhor é um só em espírito, não é? Não dá para entender não, gente. Não dá para entender.
Mas é claro que dá. Então, se você é um só com Jesus, você vai falar o quê em relação ao Evangelho? As coisas espirituais, o ensinamento espiritual, porque você está um só com Jesus. Assim, um só com Jesus ressuscitado. Então, quando alguém se junta com uma mulher, você tem sua mulher, certo? E você vai e se junta com outra mulher, foi feito uma só carne. Carne com carne, como eu disse, espírito com espírito, certo? Portanto, meus queridos, é isso aí. Quando eu prego a verdade, eu estou falando daquilo que o Senhor está me enviando, porque eu sou espiritualmente, eu e Deus somos um. Eu e Deus, assim como Jesus. Ele e Deus, Jesus de Nazaré, no caso, ele e Deus era um. Ele e o Espírito Santo era um. O Espírito dele, o Espírito de sustentação de Jesus, certo? Era um com o Espírito Santo, porque ele falava das coisas espirituais. E é impossível alguém falar das coisas espirituais se o Espírito Santo não estiver dentro dele, que é o caso, não é de muitos no sistema religioso, realmente, não é todos, sabemos disso, a maioria realmente fala pela carne, não é? E os filhos, não é, que tá com a mente turvada, suja de tantas mentiradas, né? Não consegue discernir, não tem revelações da palavra, por quê? Porque a mente dele, né, ou a mente dela está, não é, poluída, está suja, com mentiras, então não é um só com Cristo, não é. Ele é um só, é a mente humana com a carne e Zé Fini. Mas nós, carne, nós que estamos ainda aqui nesse corpo adâmico, nós temos uma mente espiritual. E esta mente espiritual é onde o Senhor Jesus ressuscitado habita, no caso o Espírito Santo habita, para que nós possamos enviar as verdades, não é? E, infelizmente, o sistema religioso evangélico não tem esse privilégio, os líderes, no caso, não tem este privilégio de falar, de ensinar a verdade espiritual, porque ele não é um com Cristo, ele é um com a carne, ele é um com a lei de Moisés, eles são um com as coisas terrenas. Infelizmente, a verdade é esta. Que a graça e a paz esteja com todos. Eu peço que se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus, porque o canal Multiforme Graça de Deus é o canal. Eu sou da Silva e agradeço. Vai, Brasil!